Nesse vídeo eu vou falar sobre o divórcio e a cidadania italiana por descendência, tudo o que você precisa saber sobre isso. Olá, eu sou a Bianca da Italo Cidadania Italiana. Então vamos lá, se você está juntando a sua documentação para pedir o reconhecimento da cidadania italiana por descendência, você pode ter muitas dúvidas sobre o divórcio, como que fica essa questão para os familiares ali da sua árvore genealógica e para você. Então, são dois cenários. O primeiro cenário é se você é o requerente da cidadania italiana e alguém da sua família, vamos supor que os seus pais se divorciaram e eles não vão ser, né? Vamos supor que é o seu pai, que é da linha direta ali, ele não vai ser o requerente da cidadania italiana, somente você. Nesse caso, não precisa de nada a mais além da certidão de casamento dele com a averbação do divórcio. Lembrando que pode ser ou separação ou divórcio, tá? E vamos supor, então, que você, requerente, é divorciado ou separado. Então, aí nesse caso, você precisa também apresentar o documento daquele divórcio, tá? Então, além da certidão de casamento sua com a averbação do divórcio, você também precisa apresentar o documento de divórcio. Isso acontece porque, quando você for reconhecido um cidadão italiano, todos os eventos civis que aconteceram na sua vida vão ser registrados ali no livro, no Comune italiano. Então, se você tivesse casado e divorciado 5 vezes, por exemplo, você tem que apresentar as certidões dos 5 casamentos e os 5 processos de divórcio, tá? Então, tudo que aconteceu na sua vida vai ter que estar ali transcrito nos livros no Comune no final do seu processo, quando você for um cidadão italiano reconhecido. E aí, esse divórcio, essa separação, ela pode ter acontecido de duas formas, ou judicial ou extrajudicial. E aí, então, vamos falar sobre cada uma dessas duas modalidades. Se você se divorciou ou se separou por via judicial, então você tem que desarquivar todas aquelas partes processuais que aconteceram, não precisa do divórcio inteiro, então são algumas partes específicas, mas você precisa ir no tribunal responsável, não pode ser aquela cópia antiga que você tem lá para trás e quando o divórcio aconteceu, você vai ter que desarquivar uma cópia nova, porque o funcionário lá do tribunal responsável tem que bater um carimbo com a data atualizada. Então você vai precisar das seguintes partes do processo judicial: a petição inicial, a ata de instrução e julgamento, a sentença e o carimbo do trânsito em julgado. Além disso, você também precisa pedir para o tribunal uma certidão de objeto e pé com um resumo ali de tudo que aconteceu naquele processo. Todos esses documentos você depois vai ter que apostilar, né? Então fazer a legalização com a apostila de Aia e traduzir também para o italiano por um tradutor juramentado, apostilar também essa tradução para juntar esse processo, essa cópia desse processo de divórcio na sua documentação. Vamos supor que você se casou de novo depois do processo de divórcio. Então, você vai ter que apresentar a certidão do primeiro casamento, o processo de divórcio e a certidão do segundo casamento, tá? Se você tivesse divorciado mais vezes, sempre certidão de casamento, processo de divórcio, certidão do segundo casamento, processo de divórcio e assim por diante. Agora, se o seu caso, você se divorciou por via extrajudicial, que seria o caso de quem não tem filhos menores, não tinha bens a partilhar, não tinha, foi um divórcio ali consensual, né, sem problemas. Então, esse divórcio foi feito no cartório, em um tabelionato de notas, e ali no final do divórcio, o cartório forneceu a escritura pública desse divórcio. Então, o que você vai fazer? Você vai ter que entrar em contato com o tabelionato responsável que fez esse divórcio e vai pedir uma nova via dessa escritura pública, tá? Essa escritura também precisa ser apostilada, traduzida para o italiano por um tradutor juramentado e apostilada também essa tradução, tá? É um documento muito mais simples do que o processo judicial, mas você também precisa anexar aí a sua documentação.
E se o seu caso, você teve uma separação e depois converteu essa separação em divórcio, aí nesse caso você precisa desarquivar somente o processo da conversão da separação em divórcio. E também tem o caso daquelas pessoas que se divorciaram em um outro país fora do Brasil. Então, nesse caso, você também precisa desarquivar o processo de divórcio ali nesse outro país, pegar os documentos necessários, né, dependendo do país, para também fazer a tradução juramentada para o italiano e apresentar esse processo de divórcio também junto com a documentação. Então você sempre tem que seguir essa mesma ideia, apresentar todos os eventos que aconteceram na sua vida, independente de qual país que foi, tudo ali para anexar na sua documentação para o pedido da sua cidadania italiana. Se esse assunto para você é um pouco confuso, fica tranquilo, entre em contato com a gente que a gente vai te ajudar em todas as etapas a organizar toda essa documentação para ter tudo pronto aí da maneira mais fácil e simples possível para você. E é isso o vídeo sobre divórcio. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!